Vamos calcular, por exemplo, a energia de um quanto de luz visível. Uma radiação com comprimento de onda 500 nanômetros. Eu quero a energia de um quantum de luz de radiação com aquele comprimento de onda. Como é que eu faço? A energia desse quantum é HF. Ih, mas eu não te dei quem é F. Te dei quem é lambda. HC sobre lambda. E como é que a gente faz essa conta? O valor de HC, ele também é prático para a gente, né? Se você fizer o produto HC, esse produto em unidades microscópicas, ele vale 1.240 eletronvolts nanômetros. Vê quanto é que dá isso? 2,48 eletronvolts. Então esse aqui é o valor da energia de um quantum de luz visível, da ordem de alguns poucos eletronvolts, está vendo? Um eletronvolt vale 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. O joule é uma unidade de energia apropriada para o mundo macroscópico, não é verdade? Se eu pego 1 quilo de arroz, né, e levanto ele até a altura de 1 metro, eu terei gasto uma energia que é aproximadamente 1 vezes 10 vezes 10, 10 joules. 10 joules é a energia que eu gasto para levantar 1 quilo de arroz até a altura de 1 metro. Aqui eu estou falando de 10 a menos 19 joules, tá certo? Um fator de 10 elevado a 19. Olha a imensidão dessa razão, né? A razão é 10 elevado a 20. Quer dizer, um quantum de luz visível tem uma energia que é 10 elevado a 20 vezes menor do que a energia que eu gasto para levantar 1 quilo de arroz de 1 metro. É por isso que eu disse logo algum tempo atrás, né, que o fato do quantum de luz ter uma energia tão pequena é que faz com que, na nossa vida normal, você não identifique, não perceba a presença desses aglomerados luminosos, porque cada um deles é tão pequenininho, né? E, portanto, são tantos para qualquer intensidade luminosa visível, que a gente não consegue diferenciar ou individualizar a presença desses aglomerados. Essas energias da ordem de eletronvolts são energias típicas do processo de ionização. Quer dizer, se eu quiser ionizar um átomo, eu, em geral, tenho que gastar por átomo uma energia que é da ordem de alguns eletronvolts. Por exemplo, para você ionizar um átomo de hidrogênio, para você arrancar um elétron do átomo de hidrogênio, você precisa gastar cerca de 13 eletronvolts. Então, energias da ordem de eletronvolts estão relacionadas com o processo de ionização, de arrancar um elétron de um átomo. Um elétron mais externo. Então, essas energias da ordem de alguns eletronvolts estão associadas à energia de um elétron lá da última camada atômica. Tá? Eu vou escrever aqui a função trabalho para alguns metais, para o sódio e para o alumínio. Perceba outra vez a dimensão, né? Esses valores aqui estão perto desse aqui, né? Tá vendo? 2,75 eletronvolts, a função trabalho para o sódio, está perto desse valor. Pergunta: será que radiação com comprimento de onda 500 nanômetros consegue produzir efeito fotoelétrico no sódio? Está na cara que não? Porque a energia contida num fóton dessa energia não é suficiente para vencer a função trabalho, né? Será que eu devo, para produzir efeito fotoelétrico no sódio, eu devo usar radiação com comprimento de onda maior ou menor do que esse? Menor do que esse, porque você vê que a energia de um quantum é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, se esse comprimento de onda não é suficiente para produzir efeito fotoelétrico, eu vou precisar de comprimentos de onda menores do que esse. Vamos relembrar como é que a gente calcula a frequência de corte. Está aqui, né? Esse quociente, de fato, está associado ao quantum, cuja energia é exatamente igual à função trabalho, né? Então é a função trabalho dividida pela constante de Planck. Aqui eu escrevi a unidade com a qual eu estou trabalhando, eletronvolt vezes segundo, dá 1,03, eu acho, vezes 10 a 15. Em que unidade, hein? Hertz ou segundo a menos 1, é a mesma coisa. Uma radiação cujo comprimento de onda é 250 nanômetros. Será que ela consegue produzir efeito fotoelétrico no alumínio?
Consegue. Eu peguei um comprimento de onda que é a metade desse, portanto o quantum associado a ele é o dobro desse aqui, que está perto de 5 eletronvolts, portanto é maior do que 4,28. 250 nanômetros, isso aí é comprimento de onda associado a que tipo de radiação? Ultravioleta. Normalmente você vai ver a maior parte dos metais, a frequência de corte deles está perto do ultravioleta, está no limite da luz visível. O sódio, eu não fiz a conta para ele, mas é fácil de ver, o sódio está perto desse valor, né? Precisa ser um pouquinho menor do que esse. Mas como a luz visível, o limite dela inferior de comprimento de onda é 400 nanômetros, já viu que ainda na faixa visível você vai ter quantum suficiente para vencer a função trabalho do sódio. Então o sódio, a frequência de corte dele está na faixa do visível e a gente pode ter, portanto, efeito fotoelétrico com luz colorida. Eu quero desenhar o gráfico I versus F. De que maneira a intensidade de corrente depende da frequência da radiação incidente. Como é que vai ser esse gráfico? Quando eu faço isso, quero dizer que eu mantenho o resto constante, tá? Como é que é esse gráfico? Que cara ele tem? Cuidado. Eu quero que você represente a intensidade de corrente em função da frequência. Já que eu sei qual é o metal, eu sei qual é a frequência de corte. Botei ela aqui. O que acontece se a frequência for menor do que essa? Qual é a corrente no perímetro? Zero. O que acontece se a frequência for maior do que a frequência de corte? Ela não é zero. Tá. E à medida que eu aumento a frequência, o que acontece com a corrente? Constante. Aqui está o gráfico da corrente. A corrente acima da frequência de corte, ela depende da iluminação, da intensidade da iluminação. De quantos fótons eu estou mandando. Se eu disse que isso aqui é fixo, vamos tentar descobrir qual é a velocidade máxima de um fotoelétron de sódio iluminado por uma radiação de um certo comprimento de onda. Nessas condições que eu estou descrevendo ali. Primeiro, ele vai ser ejetado ou não? Está na cara que ele pode ser ejetado, né? Por causa das contas que a gente fez antes. E eles vão ser ejetados porque o quantum de luz associado a esse comprimento de onda vai ser da ordem de 4 eletronvolts. Menor que 5, com certeza. Primeiro eu vou calcular o quantum associado, a energia do quantum associado a essa radiação. E vou usar uma proporção para isso. Já que eu calculei o valor da energia do quantum de 500 nanômetros, né? Esse aqui eu posso calcular fazendo uma proporção com esse valor aqui, né? 5/3 desse bicho aqui. Isso aí vai dar 4,15. Energia cinética máxima, que é a diferença entre a energia do fóton, né, e a função trabalho, que está dada também em eletronvolts, 2,75. Faça essa conta aqui. 0,25 para chegar a 3, mais 1,15, dá 1,40, né? 1,4. E aí, para obter a velocidade, eu estou usando a mecânica clássica, portanto a energia cinética é 1 meio de mv quadrado. Então v quadrado é 2 vezes a energia cinética sobre m e v a raiz disso. Vou continuar aqui em cima. Então, esse c quadrado está no denominador. O denominador vai para o numerador, com a raiz sai fora, c dá 0,22 vezes 10 a menos 2c.